Muito boa tarde, sejam bem-vindas a essa aula, como construir uma autoestima forte. É muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes também a gente está tentando fazer mudanças, né, no nosso relacionamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, e muitas vezes parece que nada está mudando, né? A gente consegue um pouco, até avança, consegue lá falar com o marido, estabelecer alguns limites, consegue fazer algum movimento na nossa carreira, consegue começar uma dieta por alguns dias, mas passa um tempinho. Às vezes, muitas vezes a gente acaba se sabotando, acaba voltando de novo para os mesmos hábitos, acaba novamente vivendo umas relações mais superficiais, né? Isso acontece por quê? Porque muitas vezes a gente não está mudando a raiz, que é a nossa autoestima. Porque, por exemplo, eu quero fazer uma dieta, né? Aí eu só foco no comportamento, eu só foco no resultado. Tá, eu vou tirar isso da comida, não vou mais comer isso, tal. E se ao invés de eu focar nisso, né, nessa restrição, eu focar na minha autoestima, que é desenvolver o meu amor próprio, que é começar a me preocupar com o que eu alimento o meu corpo, né, como que eu estou me nutrindo, eu começo a escolher alimentos não pelo que me engorda, mas pelo que, o que, que me faz bem, o que me faria bem, o que nutriria o meu corpo, o que me faria bem. Quando eu começo a mexer nessa raiz da autoestima, comer algo que me nutra de verdade, que seja saudável, que eu possa voltar a me cuidar, aí muitas vezes eu vou ter muito mais sucesso em permanecer numa alimentação mais equilibrada. Por quê? Porque eu não estou naquela coisa de restrição ou de mudar, que eu quero, sabe, às vezes eu estava comendo de forma errada por não sei quanto tempo, e às vezes a gente quer, né, fazer tudo de uma vez só e fica ali se controlando, e muitas vezes depois vai para o outro extremo, né, cai numa compulsão de novo, ou estraga tudo de novo a dieta. Mas quando a gente vai cuidando da raiz, não, eu vou fazer esse movimento na minha alimentação porque eu quero me amar melhor, eu quero me sentir bem com o meu corpo, eu quero me cuidar. Então, quando a gente trata a raiz e a gente começa a cuidar da autoestima, naturalmente os outros movimentos eles vão acontecendo. Naturalmente eu começo a me posicionar melhor no meu relacionamento, eu começo a não aceitar migalhas, porque eu tô me amando, porque eu tô reencontrando comigo, com o meu valor, né? Naturalmente eu começo a me posicionar um pouco mais na vida profissional, estabeleço alguns limites, me entrego também, começo a voltar a reencontrar o brilho no olhar, porque eu estou conectada comigo, com a minha essência, começo a comer melhor. Então, quando a gente vai cuidando da raiz, tudo o fora a gente vai vendo os movimentos de uma forma muito mais verdadeira e muito mais constante. Então, tudo que a gente vive hoje é um reflexo de como você se enxerga. A autoestima é a raiz de tudo. Quando ela é forte, tudo floresce. Quando ela é frágil, tudo desaba. Então, quanto mais a minha autoestima estiver fortalecida, nesse sentido de desenvolvendo meu amor próprio, prestando atenção no que eu penso sobre mim, no que eu falo sobre mim, né, no que eu alimento na minha mente, como a forma que eu me trato, quanto mais eu for cuidando disso, mais esses movimentos eles vão acontecendo de uma melhor forma. Mas isso daqui no decorrer da aula eu vou estar aprofundando ainda mais com vocês. Então, o que é uma autoestima de verdade? Autoestima não é se achar melhor que ninguém, mas é reconhecer o próprio valor, independentemente do externo. Uma autoestima verdadeira, ela vem de dentro, ela é silenciosa, firme, ela não precisa ficar se provando. Já uma autoestima falsa, ela vem do ego, da necessidade de validação, de aplausos, de se comparar. Autoestima não é se achar perfeita, é se sentir inteira, mesmo quando a vida te bagunça. É se escolher, é se respeitar, parar de se sabotar, é saber o seu valor, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Né? Então, isso é uma autoestima de verdade, é aquela que não tem que ficar esperando sempre o elogio de fora, esperando que as pessoas te validem, te reconheçam, porque isso ainda a gente está muito na necessidade infantil de aprovação, de validação, mas quando tu vai reconstruindo essa autoestima verdadeira que vem de dentro, ainda que as pessoas, né, não me valorizem, ainda que as pessoas não reconheçam o que eu estou fazendo, eu começo a me reconhecer, eu começo a desenvolver isso internamente. E não essa autoestima também do ego, que né, muitas vezes a gente está tão machucada por dentro que a gente põe essa postura, não, que agora eu não vou deixar ninguém me tratar assim, agora não sei o quê, fez isso, já vai tomar também. Isso é uma autoestima desenvolvida no ego, que ainda, no fundo, de uma pessoa assim, que às vezes usa essas máscaras, né, ela está ainda buscando ainda aplauso, ela está ainda, no fundo, se comparando. Isso é só uma máscara que o ego muitas vezes utiliza para se proteger, né? Então é aquela mulher que muitas vezes fica empoderada, mas não é uma empoderada no sentido saudável, é uma empoderada no sentido de agora ninguém mais toca aqui, agora eu não vou deixar ninguém mais me ferir, tocar meu coração, e daí muitas vezes ela vai criando essa armadura, né? Que não é uma autoestima saudável, mas é uma autoestima que lá no fundinho tem dor, tem ferida, tem medo. Então ela criou essa proteção para que ninguém mais acesse esse lugar tão vulnerável, né?
Só que isso não é saudável. A longo prazo ela vai estar ali, só ela sabe o que passa na cabeça dela quando ela põe a cabeça no travesseiro, né? Quando ela vê os outros relacionamentos e o que ela está sentindo. Então, por isso que é muito importante a gente ser sincero com a gente mesmo. E eu sei que às vezes é dolorido desenvolver esse processo, né, de se abrir para a vida, de voltar a confiar na vida, nas pessoas, mas primeiro só vai acontecer isso, voltar a confiar em você. Quanto mais você desenvolver essa coisa interna, ainda que as pessoas, né, tomem tal atitude, me traiam ou façam qualquer coisa, eu não vou me trair. Quando eu perceber algum movimento assim, eu volto para mim, eu não vou mais me trair, eu não vou mais me rejeitar. Então, quanto mais a gente desenvolve isso com a gente, mais fácil a gente vai lidando com o externo e mais fácil a gente vai vendo o que faz sentido pra gente, o que não faz, a gente vai separando. Então, isso é desenvolver uma autoestima forte, né? Esse trabalho faz sentido ainda para mim, esse ambiente faz sentido para mim, né? Que tipo de pessoa também eu tô sendo nesse ambiente? Eu tô sendo uma pessoa legal, eu tô sendo uma pessoa ou eu estou vivendo apenas com base no meu ego? Como que estão meus relacionamentos? Estão com base no ego? Ou estão com base realmente no coração, né, numa entrega? Eu estou conseguindo ter amizades, eu estou conseguindo ter relacionamentos saudáveis. Então, quanto mais eu estiver conectada comigo e desenvolvendo esse autoconhecimento, aprofundando, mais eu vou começar a enxergar a vida, né, sempre trazendo alguns movimentos, sempre trazendo alguns questionamentos, e mais eu vou conseguir viver uma vida mais alinhada, né, com quem eu sou. E quanto mais eu vivo alinhada com quem eu sou, mais essa autoestima ela vai sendo fortalecida. Então, exemplos do cotidiano. A mulher que aceita migalhas em um relacionamento. Quando a autoestima está baixa, a gente aceita muito menos do que a gente merece, por medo de ficar sozinho. A que se sabota no trabalho por achar que não é capaz. A falta de confiança em si mesma impede que ela mostre todo o seu potencial profissional. A que se sente culpada quando prioriza a si mesma. O autocuidado vira um peso na consciência quando não reconhecemos nosso próprio valor, né? Então, olha como a nossa baixa autoestima ela impacta em todas as áreas, né? No relacionamento, na área profissional, né? Até quando a gente ouviu tantas crenças aí de tantas gerações, né? Que às vezes a mulher não podia parar, a gente foi acumulando muitos pesos, muitas cargas, muitas tarefas, e quando a gente às vezes vai parar para se cuidar, para ter um momento de autocuidado, para ter um momento da gente se reconectar com a gente, muitas vezes isso vira um peso, a gente já se sente culpada, se sente mal, e isso tudo porque a gente ainda não conseguiu compreender o quanto é importante a gente fortalecer internamente, a gente nos abastecer diariamente, o quanto isso vai reverberar depois fora. Então, se você ainda se sente muito culpada por tirar um tempo por você, por estar aqui com a gente, né, por participar de um encontro para você, por se encher e ainda se sente mal quando não faz nada, não consegue parar, isso também é uma raiz, né, dessas crenças coletivas, de tudo que a gente já foi aprendendo no decorrer da história, de tudo que a gente vivenciou, às vezes, na nossa própria família, só que precisa ser trocada para que você entenda o quanto se cuidar e ter todo dia esse espaço para desenvolver esse amor próprio, esse autocuidado, isso vai repercutir em todas as áreas da tua vida e o quanto vai ser transformador. A forma como você se trata é a forma como o mundo te trata. Quando você constrói uma autoestima forte, seus relacionamentos mudam, porque você para de aceitar migalhas. A sua saúde melhora porque você cuida de si por amor. As suas finanças crescem porque você se sente mais merecedora. A sua energia se expande porque você se reconecta com quem você é. Então, olha como é importante, né? Quanto mais a gente estiver conectado, a gente estiver bem internamente, a gente está se sentindo bem com a gente, com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, com a nossa história, mais a gente vai melhorando a nossa saúde, porque se eu estou muito estresse, né, o meu próprio corpo vai liberando tanto cortisol, tanta coisa, isso vai impactar meus pensamentos, vai impactar meu corpo, vai impactar minha atitude. Então, se por outro lado, eu dentro de mim estou aprendendo a me amar, aprendendo a me cuidar, aprendendo a falar coisas boas para mim, aprendendo a pensar coisas boas, aprendendo a me relacionar melhor comigo mesmo, isso tudo eu vou me sentir mais merecedora, eu vou me reconectar mais comigo, porque eu estou gostando de quem eu sou, eu estou gostando de quem eu estou me tornando. O meu corpo vai sentir tudo isso, porque eu vou liberar hormônios do bem, então a minha saúde vai melhorar, eu não vou ficar tão em estresse, né? E, consequentemente, eu vou ter menos necessidade de comer açúcar, de comer besteira, de fazer coisas que não fazem bem para minha saúde, né? Porque eu já estou mais relaxada, eu não estou precisando desses estímulos externos para me acalmar. Né? Quanto mais eu aprender a se relacionar bem com as minhas emoções, aprender a lidar com elas, melhor. E os relacionamentos vão mudar. A gente para de aceitar qualquer migalha, a gente começa também a se posicionar, começa também a dizer o que é importante para a gente, né? Então, tudo começa a mudar. Então, quais são as raízes, né, dessa baixa autoestima? Que a maioria das mulheres tem uma baixa autoestima, eu também já estive muito nesse lugar. E qual é a raiz que começa tudo isso?
conecte com a infância e as crenças formadas lá atrás. Então, desde a infância, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai absorvendo, né? Como na infância a gente não tem todo o nosso cérebro bem desenvolvido, essa parte mais racional, que é mais questionadora, que processa mais as informações, não tão bem desenvolvida. Então, a criança, ela só absorve, ela não questiona, ela só absorve, ela vai acreditando em tudo que ela vê, tudo que ela ouve, e ela vai interpretando com uma cabeça de criança ainda, porque nem tudo que ela absorve, às vezes, é real, aconteceu, mas na cabeça dela, ela entendeu aquilo, ela levou para o pessoal, ela entendeu aquilo, ela entendeu que o pai e a mãe estavam rejeitando ela entendeu que ela não era boa o suficiente para o menino escolher ela, então um monte de coisa ela foi aqui, ó, absorvendo. Então, tudo isso são crenças que ela foi criando na cabeça. Ah, se relacionar é assim, para eu ser amada, eu tenho que fazer isso. Né, para eu ser escolhida, eu tenho que fazer isso. Então, todas essas crenças, elas principalmente, elas foram sendo absorvidas na infância, que é onde a gente tem menos essa parte questionadora do cérebro, né? Então, você é difícil demais, menina tem que ser boazinha, para ser amada você precisa agradar. Então, já foi identificando algumas coisas, foi absorvendo esses padrões, foi se moldando para caber nesses padrões, né? E tudo isso geraram várias crenças, depois que geram vários pensamentos, que são essas vozes internas, né? Que geram já uma emoção, que é como que a gente vai se sentindo, que gera uma ação, que é o que a gente faz, que gera um resultado que vai reforçando ainda mais essa crença. Então, por exemplo, se eu não acredito que eu sou o suficiente, eu nem vou me arriscar. E por eu não me arriscar, eu não vou conquistar. E por eu não conquistar, eu reforço que realmente eu não sou o suficiente. Então, olha como essa escadinha, ela vai se retroalimentando. Né? Então, por isso que é muito importante, e eu trago isso mais profundo depois, né? Nos próprios na comunidade, em outros, na mentoria e tudo mais, porque quando a gente revisita as nossas crenças, quando a gente começa a entender de onde vem essas crenças, começa a questionar essas crenças, começa a perguntar se isso é realmente verdade, começa a transformar essas crenças, ela está na base dos nossos comportamentos. Então, a gente tem que estar prestando sempre muita atenção no que eu estou acreditando, o que eu penso sobre isso, o que eu penso sobre relacionamento, o que eu penso sobre o meu valor, o que eu penso sobre ganhar dinheiro, porque isso é a base dos nossos resultados, né? Se eu tenho crenças muito limitantes, muito negativas, né? Se eu acredito em muitas coisas aí que não estão contribuindo, a minha vida vai ser muito mais difícil. Então, precisa fazer esse processo de analisar suas crenças, de questionar suas crenças, de trocar suas crenças, porque a nossa vida é resultado muito do que a gente acredita sobre ela, né? Sobre as nossas crenças. Então, como a autoestima, ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Então, no relacionamento, quando você se valoriza, você atrai relações saudáveis, e quando não, você aceita migalhas e se perde tentando ser o que o outro quer. Né? Finanças, a mulher com autoestima frágil, ela se sabota, ela cobra pouco, ela tem medo de se posicionar. A mulher confiante, ela reconhece o seu valor, ela se abre para a prosperidade. Saúde. A baixa autoestima gera autonegligência, falta de autocuidado, estresse. A alta autoestima traz equilíbrio, energia e vitalidade. Então, se a gente está, né, muitas vezes sem vontade de se cuidar, né, a gente não vai comer bem porque a gente não está nem aí, sabe? A gente está estressado, a gente vai descontar mesmo na comida, porque a gente não está se cuidando, a gente não está se olhando com amor, a gente está se punindo. Muitas vezes, tudo que acontece fora, às vezes a gente não pode descontar no outro, não pode descontar no emprego, não pode descontar na pessoa, a gente desconta na gente, a gente leva tudo isso pra gente. Então, a gente começa a se tratar mal, começa a comer mal, começa a não se cuidar. Então, isso é uma autopunição, né? E quanto mais eu for entendendo o que está por trás disso, por que eu tenho esse comportamento, quais são as feridas que estão ativadas, né? Por que eu continuo ainda me abandonando, me rejeitando? Quanto mais eu for curando tudo isso, mais eu vou começar a transformar a minha vida, né? Transformar a minha autoestima, o olhar que eu tenho para mim, a forma como eu me trato. Então, a autoestima, ela define o padrão que você tem em todas as áreas da sua vida. E quais são os 5 pilares da construção de uma autoestima forte? O primeiro pilar é o autoconhecimento. Saber quem você é, quais são as suas forças, seus limites, suas necessidades. Exemplo, o que eu gosto? O que me faz bem? Porque às vezes a gente vive tão automático que a gente nem para se perguntar, né, o que realmente a gente gosta. Às vezes a gente está ali tão identificada ainda com o pai e mãe, que sempre ouviu o que tinha que fazer, o que tinha que ser, o que tinha que... Né, o que a sociedade considera como aceitável, que muitas vezes a gente não faz essa pergunta. E eu? O que eu gosto? O que eu quero fazer? Né? Será que eu tenho que fazer mesmo musculação? Ah, claro, é importante para o desenvolvimento dos músculos, mas será que eu não posso botar uma outra atividade que eu gosto, que eu sinta prazer? Será que tem que ser tudo tão assim, trabalhoso, dificultoso, e às vezes você deixa de fazer porque você não gosta, aí em vez de entrar numa atividade que você gosta, de descobrir outros prazeres, e quanto mais prazer, quanto mais alegria, mais o teu corpo vai sentir isso, mais ele vai relaxar, mais ele vai liberar hormônio bom, mais tu vai conseguir ter uma saúde interna, né, uma boa saúde interna. Então, é se perguntar, o que eu gosto, o que me faz bem? Segundo pilar é a autocompaixão. Tratar-se com gentileza e paciência.
né? Escrever uma carta para si mesmo com amor, em vez de estar sempre se punindo, né? Falando que tu é burra, tu é isso, tu é aquilo, tu não dá certo em nada, para ti nunca vai dar certo. Comece a se tratar melhor, comece a falar com você com mais autocompaixão, comece a validar os seus pequenos movimentos, comece a validar as suas pequenas, sabe, suas pequenas escolhas. Quanto mais você se tratar com amor, mais também isso vai fortalecendo a tua autoestima. Autenticidade. Pare de se moldar para ser aceita. Onde na minha vida eu estou me traindo para caber? Né? Muitas vezes a gente quer ficar agradadora, boazinha, tal, mas muitas vezes a gente nisso vai perdendo a nossa autenticidade, né? E o que mais torna uma pessoa magnética é ela ser autêntica. É tão legal ver uma pessoa que, nossa, ela é ela mesma. E muitas vezes a gente não é a gente mesmo porque a gente tem medo de não ser amada, né? A gente tem medo de desagradar. Só que quanto mais você aprendendo aos poucos se amar, aceitando o seu jeito, né? Redescobrindo o seu próprio jeito, mais você vai se destacar. Então, se pergunte, né? Aonde que eu estou tentando ainda me moldar para ser aceita? Aonde que eu estou tentando esconder a minha autenticidade, porque eu tenho medo, né, de ser rejeitada, de não ser bem vista. Autoconfiança. Agir mesmo com medo, confiar no processo. Exercício, lembrar de ter situações que você superou algo difícil. Então, a autoconfiança, ela também é treinável, né? Quanto mais você avançar um pouquinho, eu tô com medo, mas eu vou dar esse passinho, eu vou fazer esse movimento, né? Eu vou botar esse projeto em prática. Isso vai aumentando a sua autoconfiança, né? A vida ela não melhora só a gente assistindo ela, só a gente pensando sobre ela, entendendo. Eu sempre falo, exercício prático é o que mais vai ajudar a gente a enfrentar os nossos medos, né? E muitas vezes tu dando um passinho aqui, dando um passinho assim, eu consegui falar na frente das pessoas, né? Eu consegui me expressar, eu consegui chegar naquela pessoa que era importante no meu trabalho, que eu queria falar um negócio e eu não conseguia, eu consegui falar com a minha mãe, enfim, né? São pequenos movimentos que às vezes vão nos dando autoconfiança, vão nos fortalecendo a nossa autoestima para provar para a gente, ei, eu não vou morrer se eu fizer esse movimento. Eu já consegui uma vez, eu vou conseguir de novo, e a gente vai gradativamente testando cada vez mais e mais, a gente vai adquirindo essa autoconfiança. Autoexpressão, se permitir ser vista e ouvida. Exercício, compartilhar algo verdadeiro sobre si hoje. Então, é muito legal também quando a gente começa a se expressar. A gente para de ter medo de falar a nossa verdade, para de ter medo de se expressar o que a gente está sentindo por medo que o outro vai pensar. Então, quanto mais eu for praticando, quanto mais eu me autoconhecer, quanto mais eu ter autocompaixão por mim, por cada movimento, pelos meus erros, pelos meus acertos, começar a me tratar com gentileza, com paciência, quanto mais eu for autêntica, eu for encontrando quem sou eu, né? Qual é a minha autenticidade, qual é o meu jeito único de ser, né? Quanto mais eu for me conectando com isso, quanto mais eu for desenvolvendo a minha autoconfiança, a minha autoexpressão, mais eu vou estar construindo uma autoestima forte. Curando o passado e fortalecendo o presente. A autoestima verdadeira, ela não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando a gente aprende a se amar, mesmo quando erra, quando cai, quando se sente perdida. É daí que nasce uma mulher madura e uma mulher inteira. Então, não há autoestima forte sem reconciliação com o seu passado. Então, fazer as pazes com o passado. Todo mundo tem escolha das quais se arrepende, tem momentos que gostaria de mudar, mas a cura vem quando você entende que naquele momento você fez o melhor que sabia, com o nível de consciência que tinha. Carregar culpa só enfraquece. Acolher e aprender liberta. Então, a culpa é uma das grandes coisas que nos paralisa, né? Porque se a gente fica carregando essa culpa, esse peso, isso muitas vezes não deixa com que a gente vá para a vida, com que a gente se permita experienciar coisas diferentes, porque a gente carrega no inconsciente aquela culpa. Ah, mas eu fiz aquilo lá aquela vez, né? Ah, mas eu coisa. Então, a gente muitas vezes não se permite ser feliz, porque a gente está cheio de culpas. Então, quanto mais eu for liberando essas culpas, fazendo as pazes com as minhas escolhas do passado, com o meu nível de consciência que eu tinha no passado, me auto-perdoando, perdoando as pessoas ao meu redor, mais eu vou conseguindo ir para a vida, né? Curar a criança interior, essa criança que vive dentro de você, né, que eu falo muito que é esse campo emocional, todas essas memórias, né, muitas vezes é essa criança que ainda busca aprovação, amor, validação. E quando você se reconecta com essa criança, você acolhe suas dores, entende o que ela sentiu e começa a se libertar as amarras emocionais que te fazem repetir os padrões. Então, quanto mais a gente for, né, curando essa nossa criança interior, mais cuidando dela, mais liberando essas emoções, né, mais dando voz para ela, cuidando agora dela como adulta. Até a gente fez essa última aula da comunidade só falando sobre a criança interior, o reencontro com a nossa essência foi muito potente, porque a gente
não basta só falar e entender, a gente precisa também sentir no corpo, fazer exercício, fazer movimentos, e quanto mais eu for liberando essa criança, for cuidando dessa criança, quanto mais eu for deixando ela voltar a se expressar, deixando ela voltar a falar o que ela está sentindo, cuidando dessas necessidades dela, né, mais eu vou voltar a também pegar essa parte maravilhosa da nossa criança, que é o brilho no olhar, que é a vontade de viver, que é a energia, que é a curiosidade, que é a alegria. Então, eu preciso cuidar dessa criança e expandir ainda mais também essa parte, né, maravilhosa da nossa infância que a gente precisa carregar, senão a vida adulta ela vai ficando muito pesada, né, muito difícil. Então, a criança, ela traz essa leveza, ela traz essa alegria, a gente precisa se reconectar com todas as nossas partes, com a nossa criança, com a nossa adolescente, fortalecer a nossa adulta para que ela seja a líder de todas elas, né, então isso é muito importante também, para que a gente fortaleça ainda mais a nossa autoestima, porque daí quando a gente se sente uma pessoa, né, alegre, vibrante, com brilho no olhar, tudo isso vai fazer com que a gente se torne ainda mais magnética, que a gente tenha uma autoestima boa. Então é muito importante também curar essa parte da criança ferida, que muitas vezes nos impede de acessar esse lado tão maravilhoso, tão luminoso da nossa criança. Então a autoestima é se olhar com amor, até pelas versões suas que você ainda estava aprendendo. Então, esse auto-perdão, esse auto-amor, auto-compaixão, isso é estar desenvolvendo uma autoestima de verdade. A mulher adulta que você é hoje. Lidar com seus erros e escolhas. O medo de errar é o que paralisa muitas das mulheres. A autoestima forte é quando você permite se errar e ainda assim se amar. Porque o erro não define quem você é. É só uma experiência que está te ensinando. Quem se pune por cada erro não cresce. Quem aprende com cada erro floresce. Olha que legal essa frase, né? Fortalecer a adulta que você é hoje. A mulher adulta é quem guia, é quem decide, é quem cuida da criança interior e a que protege. Ela sabe que ela não precisa ser mais validada o tempo todo. Ela quem se valida. Essa é a mulher que reconstrói a autoestima dia após dia, com movimentos conscientes de amor próprio, com presença e com ação. Então, prática simbólica. Coloca a mão no seu coração e repita. Eu me escolho. Né? Se você puder fazer já esse movimento, fale para você. Se conecte com o seu corpo, com o seu coração e fale, eu me escolho. Eu me perdoo, eu me acolho. E hoje eu decido caminhar de mãos dadas com todas essas versões de mim. A sua criança ferida, ela não quer um novo amor para salvá-lo, ela quer a sua adulta para abraçá-lo. Né? Muitas vezes a gente fica esperando que alguém vai nos tirar dessa dor, que alguém vai nos salvar, né? O príncipe encantado, o marido perfeito, ou o pai ainda, a mãe, né? Quantas mulheres estão esperando ainda esse amor de fora, né? Esse amor do pai, da mãe, do cara, e quanto mais a gente está nessa falta, nessa carência, né, mais eu estou vibrando, mais disso eu vou receber. Então, quanto mais eu fazer esse movimento interno de autocura, de auto-perdão, de amor próprio, mais eu for desenvolvendo tudo isso, mais eu vou me sentindo cheia, abastecida, bem comigo mesmo. E aí sim, eu vou atrair cada vez mais relacionamentos saudáveis, oportunidades saudáveis, porque eu vou estar transbordando, né? E essa energia, ela é contagiante. As pessoas vão querer estar perto, sabe? O marido vai querer estar perto, a família vai querer estar perto, os filhos vão querer estar perto. Então, por isso que é muito importante a gente ir cuidando da gente, fortalecendo essa adulta, aprender a lidar com os nossos erros, não ficar se autopunindo, não ficar se chicoteando, né? Começar a desenvolver essa autoestima verdadeira, porque daí isso vai transbordar para fora. Autoestima, ela é um movimento diário, né? Ela não é um destino, ela é um caminho, né? Não existe, cheguei aqui, eu tô com uma autoestima. Não, ela é um caminho, ela é uma jornada, né? Se olhar com gentileza todos os dias, resgatar sua luz, mesmo quando a vida tenta apagá-la. É lembrar que você já é suficiente, que pode escolher se amar de novo. Quantas vezes for preciso, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você deu mancada, não importa quantas vezes você se sentiu insuficiente, todo dia, quanto mais a gente for, né, fazendo esse movimento diário de autocompaixão, de autogentileza, de desenvolver o nosso amor próprio, de ir curando as nossas feridas emocionais, né, de aprendendo com as experiências que a gente teve, entendendo os chamados da vida de cura, entendendo como que eu posso fortalecer essa adulta para crescer na vida, como que eu posso cuidar, né, dessa criança ferida ainda, entendendo que são em camadas que a gente vai, né, acessando essas curas, mas a minha autoestima de verdade ela vai sendo fortalecida. Então, aqui ela está pedindo, faça uma breve visualização, né, onde elas se conectam com a versão delas mesmas confiante, segura e plena. Então, peço que só, se vocês puderem, feche um pouquinho o olho e se imagine, né, sendo uma mulher que vocês sonham em ser. Como que vocês sonham em se comportar, sabe, como uma mulher segura, como uma mulher inteira, como uma mulher feliz, como uma mulher, sabe, tenta se imaginar um pouquinho, né, tudo isso que está na sua imaginação é porque você já existe isso dentro de você, esse potencial. A gente só precisa, claro, estar fazendo esses movimentos para que a gente resgate cada vez mais essa mulher.
mulher. Então, feche os olhos e imagine que mulher você queria ser, né? Como que ela se sente no corpo dela, como que tá a energia dela, ela tá sorrindo, ela tá vibrando, ela tá feliz, o que que ela tá fazendo? Então, tente se reconectar, né? O que que seria uma mulher com uma boa autoestima para você? O que que é você ter uma boa autoestima? Como que você seria? Como que seria o seu corpo, seus pensamentos, suas emoções? Como que você estaria? Tenta se reconectar com tudo isso, assim, nesse momento, pensar um pouco sobre isso, visualizar essa mulher, aonde que ela tá, o que que ela tá fazendo, como que ela tá se sentindo, e tudo isso pode ter certeza que você está imaginando é porque existe já dentro de você. E a gente está aqui. Estou aqui para ajudar vocês a despertar cada vez mais isso, a despertar cada vez mais esse brilho, essa força, essa autoestima boa, ajudar vocês, né, a estar tá elevando essa autoestima, a estar tá se reconectando com essa mulher, porque ela já existe dentro de nós. Só precisa ser lembrada. E agora também tem um convite, né? O que eu faço ainda para ajudar, né, a gente a se reconectar cada vez mais com essa mulher, a se redescobrir cada vez mais, a estar acessando toda essa força, esse nosso poder, essa nossa potência. Isso eu faço muito mais dentro da comunidade Autoestima Elevada que eu tenho com as mulheres, eu estou construindo essa comunidade, né? Nesse encontro semanal, a gente faz toda semana um encontro realmente para isso, né? Onde todos esses temas que eu trouxe aqui, que eu tenho certeza que já acrescentou, né? Já deve ter te dado alguns insights, já deve ter te dado algumas percepções, né? E lá a ideia da comunidade é realmente a gente caminhar juntas para estar aprofundando nisso tudo, para estar curando a nossa criança, para estar fazendo mais práticas, para estar em um ambiente com pessoas, com mulheres que também querem, né, cada vez mais melhorar sua autoestima, que querem resgatar os seus sonhos, que querem viver cada vez mais alinhadas com o que elas são, querem resgatar a sua essência, né, que querem se conhecer cada vez mais, tem muito autoconhecimento. Então, essa é a comunidade que eu acredito, né, e que eu quero trazer cada vez mais para as mulheres, porque eu sei que quando a gente caminha juntas, quando a gente está num ambiente protegido, juntas, quando a gente está ali semanalmente, né, recebendo incentivo, recebendo conteúdo, elevando a nossa frequência mais, a gente vai conseguir sustentar todos esses movimentos, porque eu sei que no dia a dia não é fácil, né, e nem sempre a gente consegue ter autocompaixão, a gente consegue parar, a gente consegue se perdoar, a gente consegue se amar. Muitas vezes no dia a dia, a gente vai esquecendo de fazer isso, a gente vive no automático, e por isso que é muito importante a gente ter esse ambiente para que a gente semanalmente seja ali. Ei, vamos lá, semana vamos fazer esses exercícios, vamos aprender sobre isso, vamos aprender o que é o nosso ego, quando que o ego está tomando a frente, quando são as nossas feridas que estão escolhendo por nós, vamos aprender o que é maternidade também, quais são os acessos que eu consigo, né, entender, por que está acontecendo isso dentro da minha casa com meus filhos, vamos entender quais são os chamados da vida. Então, quanto mais eu vou aprofundando, né, nesse espaço, né, de aprofundamento, de troca, ali eu trago muito exemplo da minha vida também, é um espaço mais fechado onde eu posso compartilhar um pouco mais, né, fico um pouco mais à vontade para compartilhar, né, e fazendo esse processo juntas, né, entregando também esse espaço de cura, de florescimento. Esse é um convite que eu gostaria de fazer, né, caso você queira aprofundar, né, tudo isso que a gente trouxe aqui, com o meu acompanhamento, com alguém que já está aí na jornada já faz um bom tempo, que vive isso na própria vida, né, e está ajudando cada vez mais outras mulheres a despertar essa autoestima, despertar esse amor próprio, né, ajudando elas a fazer esses movimentos na vida, tomar decisões, ir para a vida, fazer novas escolhas. Eu te convido para conhecer mais a comunidade. Depois eu vou deixar um formulário aqui embaixo, caso você deseje conhecer, pode preencher o formulário que eu entro em contato com você, ou pode me chamar também diretamente, se você já faz parte do grupo de avisos, que vai ser um prazer poder conhecer mais, né, te conhecer mais, entender a tua história, e também, né, te trazer já um direcionamento de quais são os próximos passos, né, que seria massa você dar na sua jornada, né, quais são os próximos passos para você realmente desenvolvendo cada vez mais essa autoestima forte. Ela, como eu disse ali, ela é uma jornada, né, ela não tem um destino final, mas todo dia, quanto mais a gente for tomando contato com a gente, né, com quem a gente gosta, do que a gente gosta, os nossos sonhos, quem a gente é, qual é a minha essência, qual é a minha autenticidade, qual é o meu jeito único, né, mais eu vou conseguindo fortalecer essa autoestima, eu vou parar de querer ficar me cabendo em certos lugares, de querer pertencer, de querer ser aprovada, e cada vez mais eu vou estar me conectando comigo mesmo para estar desenvolvendo, né? Não, eu sou suficiente, eu não preciso estar mais como é que eu vou dizer? Não preciso estar mais me escondendo para ser aceita, né? Eu posso ser eu mesmo assim ser amada. E mesmo assim também aprender a amar o outro como eu queria, aprender a amar as diferenças, aprender a amar a individualidade de cada um, aprender a amar a autenticidade de cada um, aprender a conviver com as outras pessoas, porque se eu não tenho uma autoestima boa, muitas vezes eu vou começar a me anular, eu vou começar a me desagradar, eu começo a me trair, porque eu tenho tanto medo de ficar sozinha, de não ser aceita, de não ser escolhida, que eu acabo eu deixo de me escolher, eu deixo de me aceitar, né? Eu vou me anulando. Então, isso
é uma autoestima fraca, né, que vai fazer com que a gente tenha muitos prejuízos na vida, né, na relação com a gente mesmo, na relação com os outros, e com o tempo tudo isso vai tendo um impacto muito negativo na nossa vida. Às vezes a gente olha para trás, né, e se pergunta, né, será que eu estou vivendo uma vida que realmente faz sentido? Né? Será que eu escolhi essa vida, eu estou vivendo pelo que os outros acham que é o certo para mim? Então, por isso que é tão importante a gente estar tendo, né, esse ambiente de estar fortalecendo cada vez mais a nossa autoestima, a nossa coragem, né, de dizer o que a gente pensa, de viver de acordo com o que a gente acredita, de estar aprendendo a se relacionar também, porque a nossa verdade não é a única, né, tá aprendendo também a ouvir a verdade do outro, aprendendo a se relacionar com o outro, respeitando também a individualidade do outro, né, porque não adianta... É muito diferente de uma autoestima egóica, né, que só pensa em si, que tudo é sobre si, que é aquela que, não, é do meu jeito, eu sou a certa, e vocês têm que fazer como eu quero, né, isso não é uma autoestima saudável. Agora, uma autoestima saudável eu tenho autorrespeito, mas eu também te respeito, né, eu me valorizo, mas eu também te dou valor. Então, quanto mais a gente for desenvolvendo isso de forma saudável com a gente, mais a gente vai aprendendo a respeitar isso no outro também, né, ter trocas relacionais saudáveis com o outro também. Então, é assim que a gente vai construindo cada vez mais essa autoestima forte, né? Trazendo a nossa autenticidade para fora, curando as nossas dores da nossa criança, que ainda busca muita aprovação, validação do outro, cuidando que a gente consiga cada vez mais se autoexpressar, fazendo pequenos movimentos, né? Isso vai fortalecendo a nossa autoconfiança, para de se importar tanto com o que o outro fala, o que o outro pensa da gente, né? Porque isso vai impactar muito a nossa autoestima. Daí, se a gente for elogiada, a gente fica bem. Se a gente for criticada, a gente fica mal. Isso é uma autoestima fraca. Agora, uma autoestima forte, que ela tem essa construção interna muito forte, é uma autoestima que, olha, o que eu falei, eu acredito no que eu falei, né? Eu falei com a intenção de não machucar ninguém, então tá tudo bem, às vezes eu não tenho controle sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro fala, sobre o que o outro faz. Eu não tenho controle. Eu tenho controle sobre o que eu faço. Se eu tô alinhada com os meus valores, se eu tô alinhada com quem eu sou, com a minha verdade, eu não dá para ficar me importando tanto com o que o outro pensa sobre isso, porque senão eu não vou ser eu. Então, quanto mais a gente for desenvolvendo isso internamente, essa certeza, menos o que o outro fala, pensa, vai nos impactar, né? E quando nos impactar demais, a gente já sabe, né, como eu sempre trago nos nossos encontros, que é um pedido da vida para que a gente olhe para aquilo, né? Mais um chamado de cura. Opa, se está me impactando, se está doendo muito aqui, por que está doendo? Será que tem algo ainda que eu acredito, né? Porque a pessoa falou ainda está mexendo muito nas minhas crenças, na forma como eu me vejo, na forma como eu me sinto, né? Por que essa crítica me afetou tanto? Será que eu acredito no que a pessoa está dizendo? Então, quanto mais eu ter essa autoconsciência, essa autoobservação, quanto mais eu estiver atenta às minhas feridas emocionais, que muitas vezes a vida vai trazer várias situações que vão ativar os gatilhos na gente, e quanto mais ela estiver aberta, mais vai doer, né? Quanto mais eu tiver essa autopercepção, mais eu vou entender também os chamados da vida, não vou me fechar, não vou me endurecer, mas eu vou estar sempre ali, receptiva, aberta, encarando o que tem que encarar, buscando ajuda quando eu tenho que buscar, né? Porque muitas vezes a gente só vive no automático e depois a gente repete os mesmos padrões, os mesmos ciclos e a gente reclama. Mas por que eu não acho, não tenho um relacionamento bom, Camila? Por que isso não acontece na minha vida? Por que na minha vida profissional eu estou emperrada? É porque muitas vezes a vida está ali te mostrando, te fazendo convites para você encarar, para você transformar, para você curar, olhar para as feridas, e muitas vezes eles não estão sendo feitos, né? Às vezes a gente vai negligenciando, a gente vai só na base da razão, né? A gente não se conecta com o nosso sentir, o que eu estou sentindo, o que isso está me fazendo lembrar, né? O que isso está ativando em mim. Então, se eu fico muito na razão, muitas vezes a cura ela não acontece totalmente, né? Não adianta só eu ir só ler livro, ou só ir para a sessão de terapia e ficar ali só pensando sobre aquilo. Não, o meu corpo precisa sentir, minha emoção precisa ser curada, né? E quanto mais eu faço esse processo interno, mais aquilo vai se dissolvendo externamente, mais aquilo deixa de se repetir, porque quando a gente cura, a gente sobe o ciclo, né? A gente não precisa repetir a mesma lição. É igual acontece na escola. Se eu já aprendi as lições daquele ano, eu consigo para o ano seguinte. E assim acontece na vida também. Se a gente vai aprendendo as lições, se a gente vai entendendo os chamados da vida, se a gente vai se autoconhecendo, aprofundando esse processo de autoconhecimento, a gente vai
crescendo, né? A gente vai crescendo, vão vindo outras coisas, né? A gente vai abrindo outras possibilidades, outras experiências, a gente não precisa ficar mais repetindo as mesmas. Então, por isso que é muito legal esse processo, né, de autoconhecimento, de autoobservação, entender os chamados da vida. E claro que tudo isso eu trago de forma mais profunda, como falei para vocês, dentro da comunidade, onde a gente vai conhecendo mais sobre o nosso ego, as nossas feridas, o que a vida está pedindo, o que a vida está te chamando para fazer, né? O que está acontecendo aí nas suas emoções, nos seus sentimentos, é onde eu consigo aprofundar ainda mais isso com esse encontro semanal, para que a gente comece a viver na vida de forma mais acordada, né, de forma mais atenta, e não tão no automático, né, como infelizmente a maioria das pessoas vivem e acaba reproduzindo muitos padrões, acabam vivendo nesses ciclos de dores, né, e sofrimento e aumentando as feridas. Então, eu espero, né, de qualquer forma, que eu já tenha contribuído com essa aula de hoje para você, né, que você tenha entendido um pouco mais como que essa autoestima forte ela vai sendo construída, a importância dela, né, o quanto ela impacta em todas as áreas da nossa vida, né, o quanto é importante a gente estar fazendo diariamente algumas práticas para estar fortalecendo, né, e para quem quiser se aprofundar, eu faço o convite para fazer parte da comunidade, para me conhecer mais, né, para entrar em contato comigo, preenche formulário ou entra no grupo do WhatsApp, vai estar tudo aqui na descrição, e vai ser um prazer caminhar mais pertinho de ti, tá bom? Deixa eu parar a gravação e dar uma conversadinha com quem está aqui ao vivo agora.